Pai, por que a mamãe não gosta de mim? A menina de 5 anos olhava bem no fundo dos olhos do pai. Sérgio quase se engasgou com um café. Nádia, minha princesinha, por que você tá pensando isso? Claro que a mamãe te ama muito. Então por que ela nunca briga com a Nandinha e só chama ela de Nandinha querida? Mas a minha ela só chama de Nádia, com voz brava. E fica o tempo todo dizendo que eu faço tudo errado. É que ela é mais exigente com você, filha. A Nandinha ainda é um bebê, não sabe andar, não entende as coisas, não adianta explicar pra ela. Mas você já é uma menina grande. A mamãe quer que você cresça forte e independente. Não fique triste, a mamãe é boa e carinhosa, só está muito cansada. Eu passo o dia todo no trabalho e ela precisa cuidar da sua irmãzinha sozinha. Ela conta com a sua ajuda, por isso quando você faz alguma travessura, ela perde a paciência. Mas eu não fiz travessura! A garotinha balançou a cabeça com força e seus olhinhos se encheram de lágrimas. Eu estava brincando com meu Lego e a mamãe veio correndo, gritando que eu não tinha guardado os meus tênis depois que cheguei da rua. Mas eu guardei. Foi a lama deles que escorreu e sujou o chão depois. Sérgio suspirou, acariciando os cabelos da filha. Pois é, mas você deveria ter pego um pano úmido e limpado a sujeira. Eu sei, a menina fez um bico. Eu ia limpar, mas esqueci porque comecei a brincar. Foi por isso que a mamãe ficou brava. Mas não se preocupe, o coração dela é mole, logo passa. Vá brincar um pouco, eu vou lá ajudar ela com a Nandinha. O homem colocou a filha mais velha no chão e se levantou da cadeira. Ele tinha acabado de chegar do escritório e nem sequer tivera tempo de tirar o terno quando Nádia subiu em seu colo para desabafar suas mágoas. Sérgio estava indo em direção ao quarto do casal quando a porta se abriu e Irene apareceu no corredor. O que está acontecendo aqui? Sibilou ela, tentando conter o tom de voz. Estou há quase 1 hora tentando fazer a bebê dormir e vocês dois aí de conversa fiada. Irene, nós estávamos falando bem baixinho. A Nádia já foi pro quarto dela. Quer ajuda com alguma coisa? Quero que não me atrapalhe, respondeu ela, num sussurro ríspido, antes de passar direto em direção à cozinha. Sérgio deu de ombros e, após garantir que a filha mais velha estava brincando em paz, foi atrás da esposa. Como foi o seu dia? Perguntou ele, fechando a porta da cozinha para que o som não acordasse a caçula. Como? Cansativo, como todos os dias nos últimos 9 meses. E para ajudar, a Nádia não para de aprontar. O que eu fiz para merecer esse castigo? O que ela fez de tão grave hoje? Nada. Esse é o problema. Eu pedi para ela guardar as coisas e não fazer barulho. Ela largou os tênis sujos de qualquer jeito no hall, inundando o piso de lama, e depois começou a fazer um barulho insuportável de motor. Fui ver o que era, e ela me disse, é o meu avião decolando. Irene, ela é só uma criança, não tem nem 6 anos. Antes de tudo, ela é a mais velha, portanto, a cobrança sobre ela tem que ser maior, cortou a mulher, de forma categórica. Sérgio sabia que seria inútil discutir com a esposa naquele momento. O fim de semana estava chegando. Ele ajudaria com a pequena Fernanda, Irene poderia descansar e a paz voltaria ao lar. E a pequena Nádia ganharia sua cota de carinho dele e da madrasta. O homem trocou de roupa, deu uma espiada no quarto das meninas e aproximou-se do berço onde a caçula dormia. Depois, olhou para Nádia, que já havia pegado no sono na caminha ao lado. Como ela se parece com a Letícia, pensou ele, pela 1000ª vez. No dia em que Sérgio viu Letícia pela primeira vez no metrô de São Paulo, ele achou que estava sonhando. O rapaz chegou a balançar a cabeça para espantar a ilusão, mas ela continuava ali. A jovem de cabelos dourados estava sentada bem à sua frente, concentrada na leitura de um livro. Sérgio lembrou-se imediatamente de que na noite anterior, ou talvez na retrasada, tinha sonhado exatamente com aquela cena. O sol da tarde entrava pela janela do vagão e iluminava os fios dourados de seu cabelo enquanto ela mantinha a cabeça baixa. Sérgio admirava em silêncio quando de repente ela se levantou e começou a se dirigir à porta de saída. Não posso deixá-la ir embora assim. Se ela sair por aquela porta, nunca mais a verei na vida, pensou ele, desesperado, correndo atrás dela. Ei, rapaz! Cuidado, não empurre! Devia ter se preparado para descer antes! Gritou uma senhora robusta com quem ele esbarrou no caminho. Sérgio nem ouviu. Ele estava completamente hipnotizado por aquela visão que parecia ter saído diretamente de seus sonhos. Moça, por favor, espere! Gritou ele, quase sem fôlego, assim que a multidão o empurrou para fora do vagão na plataforma da estação. A jovem parou, hesitante.
e olhou para trás. É comigo? Perguntou ela, surpresa. Sérgio assentiu, ainda ofegante, e notou o título do livro que ela segurava antes de guardar na bolsa. Fundação, de Isaac Asimov, disse ele, tentando recuperar o fôlego. Eu também adoro essa saga de ficção científica. Você me mandou parar só para falar sobre o Asimov? Eu realmente amo esses livros, gaguejou ele, e, num impulso de coragem, acrescentou. E você apareceu no meu sonho hoje. Você deve ser mesmo um grande fã de ficção científica para inventar uma história dessas, riu a garota. Seus cachos dourados balançaram alegremente, e o som de sua risada parecia uma melodia de sinos de prata. Não, é sério, eu juro que sonhei com você, defendeu-se o jovem. Só me lembrei quando te vi ali sentada, de verdade. O que eu preciso fazer para você acreditar em mim? Meu nome é Sérgio. Letícia apresentou-se ela. Muito prazer, Letícia. Você tem algum compromisso hoje à noite? Quem sabe a gente não se encontra para conversar mais sobre o Império Galáctico do Asimov? Qual é o seu livro favorito da trilogia? O segundo, Fundação e Império. Mas você quer falar sobre isso agora ou mais tarde? Se você tiver tempo, podemos conversar agora. A jovem olhou para ele com atenção e, parecendo tomar uma decisão, sorriu. Tudo bem, mas estou saindo da faculdade e morrendo de fome. Podemos comprar alguma coisa para comer? Ela sorriu, tímida. Se não, temo que o barulho do meu estômago vá abafar a nossa conversa. Eu também só tomei café da manhã hoje. Sérgio comprou pastéis de carne e queijo, que, para a surpresa de ambos, era o salgado favorito de ambos, refrigerante, guaraná e sorvete. Eles encontraram um banco livre no Parque do Ibirapuera e, até o anoitecer, conversaram sobre romances de ficção científica e sobre a vida. Meu Deus, que horas são? Assustou-se Letícia de repente. Já vai dar quase 11 da noite. Meu último ônibus passa daqui a pouco, senão vou ficar presa aqui. Desculpe, Sérgio, preciso correr. Eu te acompanho. Ele se levantou num salto. Só até o ponto de ônibus consentiu Letícia, já correndo. Sérgio a alcançou rapidamente, pegou sua mão e os dois correram juntos pela avenida. Desde aquele dia, todo dia 14 de maio passou a ser o dia do nosso encontro. À noite, o casal de namorados sempre voltava àquele mesmo parque, de mãos dadas, e corria pela alameda principal até a saída. No entanto, quando completaram 5 anos juntos, a tradição teve de ser interrompida. Eu não vou correr nem 1 metro, disse Letícia, rindo, com dificuldade para se levantar do mesmo banco de madeira de sempre. A menos que você queira que eu dê à luz aqui mesmo, no meio do parque. Ela apontou para a barriga enorme de grávida. Tudo bem. Ano que vem a gente corre o dobro para compensar, sorriu Sérgio, segurando a mão da esposa com todo o cuidado do mundo enquanto a guiava até a saída do parque. Sérgio não conseguia se lembrar de um único dia em que ele e Letícia não tivessem sorrido um para o outro. Parecia-lhe que naqueles 5 anos eles nunca tinham tido uma discussão sequer, e a felicidade deles ao descobrirem a gravidez foi indescritível. Ele ficava fazendo as contas de quando o bebê nasceria e sugerindo nomes. Se nascer no final de junho, pode ser Vitor ou Tatiana. Se for em julho, Júlio ou Max. E você não quer saber a minha opinião? Brincou a esposa. E se eu não gostar de nenhum? Mas você não gostou? Ele se surpreendeu. Letícia soltou aquela risada que ele tanto amava e propôs. Vamos fazer assim. Se for menino, você escolhe. Se for menina, eu escolho. Ah, não vale, protestou Sérgio. Melhor o contrário. Eu escolho o nome da menina e você o do menino. E por que isso? Porque menina é sempre a queridinha do papai. Letícia semi-voltou os olhos, divertida. E o menino é o mimado da mamãe, é isso? Não foi o que eu quis dizer. É que nós, homens, não sabemos avaliar muito bem nomes masculinos, tentou se explicar. Tudo bem, interrompeu a esposa, que sempre cedia facilmente aos caprichos dele. Então, se for menino, será Vitor. Combinado? Combinado. E se for menina, será Nádia. Nossa, de onde tirou isso? Surpreendeu-se Letícia. Você estava entre Tatiana e Júlia. Eu mudei de ideia. Nádia significa esperança. Nós esperamos tanto por ela e agora ela vai nascer. Não é lindo? Se você não gostar, ele começou, mas ela o interrompeu. Que bobagem. Eu achei o nome lindo. Nádia, Nádia, Nadinha. Letícia saboreou o som do nome nos lábios. Parece que carrega muito futuro nele. O nosso futuro feliz. Com certeza, meu amor, disse Sérgio, puxando-a para um abraço apertado e um beijo terno. Nádia nasceu uma bebê linda.
O pai, orgulhoso, não conseguia parar de admirá-la. Olha só, ela tem os seus olhos e as suas sobrancelhas, disse ele à esposa no dia em que as buscou na maternidade. Deixe de bobagem, Sérgio! Ela acabou de nascer, ainda não dá para ver nada. Os bebês mudam todos os dias. Você vai ver, ela vai ser a sua cara. Dizem que as meninas que se parecem com o pai são as mais bonitas e sortudas da vida. 4 dias após receber alta do hospital, Letícia teve uma febre alta repentina. No início, tentou se medicar em casa, mas a temperatura não baixava e Sérgio acabou ligando para o SAMU. Uma médica plantonista arrogante e impaciente examinou a jovem e disse, de má vontade: "Para que esse pânico todo? É apenas uma reação pós-parto comum. Façam compressas de água fria que passa. Ela não pode tomar remédios fortes porque está amamentando." Ao entardecer, porém, a febre subiu ainda mais. Letícia estava prostrada, sem conseguir se levantar e parecia delirar. Sérgio chamou a ambulância novamente. Quando o jovem médico socorrista viu o estado da paciente, balançou a cabeça negativamente. "Por que vocês demoraram tanto para pedir socorro? Precisamos levá-la para o hospital imediatamente." "Nós não demoramos. De manhã, a médica do SAMU disse que não era nada grave. Os médicos de plantão só avaliam o momento. Vocês conhecem a rotina dela e deveriam ter percebido a piora. Peguem os documentos dela, vamos interná-la. Agora." "E a bebê?" assustou-se Sérgio. "A bebê também está doente?" "Não, ela está ótima." "Então, perfeito. Nós levamos a mãe e o pai cuida da pequena. Tamo combinados?" Sérgio assentiu atordoado. Ele rapidamente pegou os pertences da esposa e ajudou os paramédicos a carregarem Letícia na maca até a ambulância. Durante toda a noite, ele permaneceu ao lado do berço da filha, acariciando os pezinhos da pequena Nádia enquanto ela dormia. "Durma, minha Nádia. A mamãe logo vai voltar." Às 7 da manhã, o telefone tocou. Ainda meio adormecido, o homem demorou a processar as palavras que ouvia do outro lado da linha. Quando finalmente compreendeu a mensagem, suas pernas vacilaram e ele caiu de joelhos no chão. O choro alto da bebê o trouxe de volta à realidade. Após o sepultamento, Sérgio recolheu suas coisas, pegou a filha nos braços e mudou-se para um apartamento antigo que herdara de seus pais. Ele simplesmente não tinha forças para continuar morando na bela casa que pertencera a Letícia, onde cada canto, cada detalhe lembrava a esposa querida e sua partida tão abrupta por conta de uma infecção generalizada. No início, ele cuidou da filha sozinho, usando todas as suas férias acumuladas. No entanto, o tempo passou e ele precisou retornar ao trabalho. Sérgio começou a procurar uma babá para Nádia. Ele recorreu a várias agências de empregos domésticos, mas nenhuma das candidatas enviadas lhe agradava. "Sinceramente, não sei mais o que o senhor procura", disse a recrutadora da agência impaciente. "O senhor precisa entender que nós oferecemos serviços de babá. Não estamos procurando uma nova mãe para sua filha." Aquelas palavras ecoaram na mente de Sérgio. De fato, a menina precisava de uma mãe. Ninguém jamais substituiria Letícia em seu coração. Mas certamente deveria existir alguma jovem carinhosa no mundo disposta a cobrir sua filhinha de cuidados e afeto. Sérgio pensava nisso constantemente enquanto alimentava Nádia, enquanto dava banho nela e quando saía para passear com o carrinho. Ele havia criado uma rota de passeio diária que durava cerca de 1 hora. Passava pelas ruas arborizadas do bairro, contornava a grade de uma creche municipal e seguia até um parque com um pequeno lago. O jovem pai arrumava a menina e saía exatamente no mesmo horário todos os dias. Ele havia lido em livros de pediatria que os bebês se adaptam melhor quando têm uma rotina rígida. Durante esses passeios, ele começou a notar as pessoas que cruzavam seu caminho diariamente. Aos poucos, as trocas de olhares viraram acenos de cabeça e depois cumprimentos verbais. Havia um senhor de idade que caminhava com uma bengala e um vira-lata simpático na coleira. Uma mulher de meia idade que sempre passava apressada para o trabalho, 2 adolescentes que sempre diminuíam o tom de voz e passavam na ponta dos pés pelo carrinho para não acordar a bebê. E, claro, havia outras mães com seus carrinhos de bebê cujos horários de passeio coincidiam com os de Sérgio. Uma dessas mães acabou puxando conversa com ele em uma tarde ensolarada. Era uma mulher forte, de uns 35 anos, que sempre passeava com um bebê de 2 anos no carrinho e um menino de uns 5 anos andando ao lado. "Olá, percebi que o senhor está sempre sozinho com a bebê.
Que bom que está dando um descanso para a mamãe dela. Sérgio olhou para a filha no carrinho e, afastando-se um pouco para que a menina não ouvisse, embora soubesse que ela era pequena demais para entender, respondeu com a voz embargada: Eu sou o pai e a mãe dela. Sou tudo o que ela tem. Meu Deus, sério? A mulher levou a mão à boca, penalizada. E como o senhor consegue dar conta de tudo? Com muita dificuldade. Estou tentando achar uma babá de confiança, mas está bem difícil. O senhor já procurou em agências? Sérgio assentiu. Foi a primeira coisa que fiz, mas as pessoas que eles mandaram não tinham o perfil que eu buscava. Agora não sei o que fazer, estou quase colocando um anúncio no jornal ou na internet. Tente perguntar para conhecidos, parentes, colegas de trabalho. Já perguntei. Todos têm suas próprias vidas, filhos, netos. As pessoas mais velhas não têm pique para cuidar de um bebê tão pequeno, e as mais jovens hoje em dia não querem saber de responsabilidade. A mulher suspirou, compreensiva. É verdade, hoje os tempos são outros. Mas quem sabe o senhor não pergunta para outras mães aqui do bairro? Algumas que já cuidam dos próprios filhos talvez aceitassem cuidar da sua também para ganhar uma renda extra. Eu mesma ajudaria o senhor se já não tivesse 3 em casa para dar conta. 3? Mas eu só vejo a senhora com 2. A mais velha já está na escola primária e volta sozinha. Ah, a propósito, veja aquela creche ali na esquina. Acho que o senhor poderia perguntar lá. Às vezes, alguma estagiária ou auxiliar de desenvolvimento infantil aceitaria um trabalho particular. Com certeza o senhor pagaria melhor do que o salário que elas ganham lá. Sérgio agradeceu a sugestão e ficou com aquilo na cabeça. A partir daquele dia, sempre que passava em frente à creche municipal e via as crianças brincando no pátio com as monitoras, ele parava para observar. No entanto, a maioria das funcionárias parecia ser de mulheres mais velhas, que dificilmente aceitariam um trabalho extra exaustivo de cuidar de um bebê à noite ou nos fins de semana. Em uma manhã, após observar o pátio da creche por alguns minutos, Sérgio retomou seu caminho. Ele passava bem em frente ao portão de ferro quando este se abriu bruscamente, quase batendo no carrinho de Nádia. Ai, meu Deus! Me desculpe, eu não vi vocês! Exclamou uma jovem, assustada. Por favor, tenha mais cuidado, reclamou Sérgio, puxando o carrinho para trás com pressa. A jovem parecia muito abatida e tinha os olhos marejados. Sim, claro, me desculpe. Hoje está sendo um dia terrível para mim. Sérgio, penalizado com a fisionomia triste da moça, tentou amenizar o tom. Ainda é de manhã, o dia está só começando. Com certeza as coisas vão melhorar. Duvido muito, ela apontou com a cabeça para o prédio da creche. Acabaram de me dizer que não há vagas disponíveis para contratação e eu preciso desesperadamente de um emprego. Não sei mais o que fazer ou para onde ir. Que tipo de vaga você estava procurando? Interessou-se Sérgio, lembrando-se imediatamente da conversa que tivera no parque. Qualquer coisa. Auxiliar de limpeza, copeira, monitora. Eu me formei no curso de pedagogia, mas não consigo nenhuma oportunidade na minha área. Sério? Então você tem formação para lidar com crianças? Sim, mas todas as vagas que encontro exigem anos de experiência ou são em bairros muito distantes, no extremo da periferia, e eu não tenho como me mudar para lá. Ela sorriu, triste. Para falar a verdade, logo vou ter que deixar o alojamento estudantil onde moro porque terminei o curso. Sem emprego, não tenho como pagar nem um quarto de pensão. Não tenho dinheiro sequer para a passagem de ônibus de volta para minha cidade natal. A jovem parecia prestes a desabar no choro. E você gosta de crianças? Perguntou Sérgio. Eu amo crianças. É a minha vocação. O homem examinou a jovem com atenção. Ela era nova, aparentava ter uns 20 e poucos anos. Tinha feições simpáticas e um olhar doce, que mesmo naquele momento de tristeza transmitia bondade. Você aceitaria trabalhar como babá de forma particular? A proposta escapou de seus lábios quase sem pensar. Babá? A moça pareceu surpresa e olhou para dentro do carrinho. Cuidar dessa bonequinha linda? Mas a sua esposa não se importaria de contratar alguém sem indicação? Se você tiver interesse, podemos fazer um período de teste para ver se nos adaptamos, esquivou-se Sérgio da menção à esposa. A jovem abriu um sorriso radiante, que transformou completamente o seu rosto. Você é o meu anjo da guarda. Eu aceito com certeza, com o maior prazer do mundo. Irene revelou-se uma profissional extremamente dedicada e atenciosa no início. Ela cuidava da pequena Nádia com o mesmo zelo que o próprio Sérgio. Alimentava-a nas horas certas, passeava com ela
estimulava seu desenvolvimento com brincadeiras pedagógicas. O jovem pai vigiou de perto nos primeiros meses, mas logo passou a confiar plenamente na moça. Após 6 meses de trabalho, Sérgio teve a certeza de que o destino havia colocado a pessoa certa em seu caminho. Irene acabou se mudando definitivamente para o apartamento dele, já que o deslocamento diário do alojamento estudantil era cansativo e caro. Para Sérgio, era um alívio saber que a filha estava sob supervisão 24 horas por dia. Ele acomodou Irene no quarto de hóspedes e deu-lhe total liberdade para usar o que fosse necessário na casa. Quase um ano se passou, Irene já se sentia completamente à vontade e passou a cuidar não apenas da menina, mas também das tarefas domésticas e da cozinha, preparando jantares deliciosos para Sérgio quando ele chegava tarde e cansado do escritório. Os fins de semana eram passados juntos, em passeios pelo parque ou shoppings, e inevitavelmente o homem percebeu que não conseguia mais imaginar sua vida sem a presença de Irene. A declaração de amor aconteceu no aniversário de Sérgio, quando Irene o presenteou com um perfume caro. "Poxa, Irene, você não deveria ter gasto tanto dinheiro comigo", disse ele, encabulado, segurando o frasco elegante. "Por que não?" Ela sorriu, aproximando-se dele. "Graças a você, hoje eu tenho uma vida digna e posso presentear a pessoa que mais amo no mundo. Afinal, você e a Nádia são a minha única família." Não houve uma grande festa de casamento. Os dois simplesmente foram ao cartório de registro civil, assinaram os papéis e oficializaram a união. Agora, eles eram uma família de verdade. Irene estava radiante. Sérgio, embora ainda guardasse a lembrança dolorosa de Letícia no peito, sentia que a vida estava vencendo a tristeza e que um sentimento real por Irene começava a florescer em seu peito. Irene também tinha motivos para comemorar. Poucos anos antes, ela não tinha nada. Nem teto, nem emprego, nem perspectivas. Agora era esposa de um homem honesto, morava em um excelente apartamento de classe média alta em São Paulo e tinha acesso aos recursos financeiros que Sérgio disponibilizava sem nunca lhe pedir prestação de contas. Sérgio sentia-se motivado a voltar para casa todos os dias, sabendo que 2 pessoas o esperavam com carinho. Ele se desdobrava no trabalho para garantir o conforto delas e fazia questão de dedicar todo o seu tempo livre à família. Ele até começou a planejar o retorno para a bela casa de condomínio que pertencera a Letícia. O imóvel era amplo, tinha um belo quintal e ele acreditava que após tantos anos, as lembranças dolorosas finalmente haviam dado lugar à superação. Sérgio planejava conversar sobre a mudança com a esposa no fim de semana, mas Irene o surpreendeu com uma novidade na sexta-feira à noite. "Sérgio, meu amor, eu estou grávida. Nós vamos ter um bebê." A conversa sobre a mudança de casa foi adiada indefinidamente. Preocupado com a saúde da esposa e traumatizado com o que acontecera com Letícia, Sérgio matriculou Irene em uma das melhores clínicas particulares de obstetrícia de São Paulo, acompanhando-a em todas as consultas de pré-natal. Ele sentiu um medo terrível de que a história se repetisse, um pavor que o assombrava mesmo durante as reuniões de negócios mais importantes no escritório. À medida que a gestação avançava, o temperamento de Irene mudava drasticamente. Ela tornou-se extremamente irritadiça. Já não conseguia cozinhar por conta dos enjoos constantes e não suportava o barulho das brincadeiras de Nádia. Dizia que o tom de voz agudo da menina lhe dava enxaquecas terríveis. Sérgio fazia de tudo para poupar a esposa, acreditando que, assim que o bebê nascesse, o mau humor e os caprichos de Irene passariam e ela voltaria a ser aquela jovem alegre e ativa de antes. No entanto, suas expectativas foram frustradas. Quando a pequena Fernanda nasceu, Nádia, que estava prestes a completar 6 anos, pareceu ter sido deixada de lado. Sérgio tolerou a situação por alguns meses, mas começou a notar que, ao chegar do trabalho, quase sempre encontrava a filha mais velha triste, silenciosa e brincando sozinha em seu quarto. "Você parou totalmente de dar atenção a Nádia?" questionou ele em uma noite, de forma branda. Irene reagiu com indignação. Nos últimos tempos, ela andava com os nervos à flor da pele, e qualquer conversa mais séria terminava em discussão. "Você não entende nada. Toda a minha energia é consumida pela bebê. A Nádia já tem quase 6 anos, já é bem grandinha, e sabe se virar sozinha. Ela tá naquela fase de testar os limites dos adultos. Não podemos ceder a todos os caprichos dela. Eu sou pedagoga de formação, Sérgio. Confie em mim." Sérgio sentia pena da filha,
mas preferia acreditar na experiência profissional da esposa. Assim, ao chegar do trabalho, ele assumia toda a atenção à filha mais velha e tentava compensar a ausência materna, sem perceber que Irene havia se afastado quase por completo da criação da enteada. Pelo contrário, ele sempre justificava o comportamento de Irene para a pequena Nádia, explicando que a mamãe estava muito cansada cuidando da irmãzinha e que ela precisava ajudar nas tarefas de casa. Quem levou Nádia para o primeiro dia de aula na escola primária também foi Sérgio. A pequena Fernanda havia pegado um resfriado forte justamente na véspera do início das aulas, e Irene decidiu se trancar no quarto com a bebê para monitorar sua temperatura, deixando que o marido cuidasse de tudo. Sérgio caprichou na preparação da filha. Ele passou 2 semanas assistindo a tutoriais no YouTube para aprender a fazer penteados bonitos nos cabelos loiros e ondulados de Nádia. Naquela manhã, a menina estava radiante em seu uniforme escolar impecável, carregando uma mochila nova colorida que parecia grande demais para suas costas miúdas. Enquanto observava a filha subir as escadas da escola de mãos dadas com uma nova colega de classe, Sérgio sentiu um aperto no peito ao perceber o quanto Nádia se parecia com a mãe biológica. Eu não te disse, Letícia? Ela puxou você e vai ser a menina mais linda e feliz do mundo, pensou ele, com os olhos marejados antes de vê-la desaparecer pelo corredor do colégio. E então, como foi lá? Perguntou Irene quando o pai e filha retornaram para casa, 3 horas depois. Ah, mamãe, foi muito legal. Nádia começou a falar sem parar, gesticulando com entusiasmo. A nossa professora se chama Dona Sandra. Ela explicou como vão ser as aulas e disse que nós vamos ter recreio para brincar no pátio. Eu sentei na terceira carteira com um menino chamado Vitor. E depois da segunda aula nós fomos lanchar no refeitório. Ele é enorme. Sim, que ótimo. Interrompeu Irene, levando as mãos às têmporas e massageando-as com expressão de dor. Ela olhou significativamente para o marido e retirou-se para o quarto sem dizer mais nada. Mãe, chamou Nádia desapontada. A mamãe está muito cansada, filha, explicou Sérgio, pegando a mão da menina. A sua irmãzinha está doentinha e precisa de cuidados. Deixa a mamãe descansar um pouco, depois você termina de contar. Deixe-me ver a sua agenda. O que você precisa levar para a escola amanhã? Nádia sentiu, pegando a agenda escolar na mochila para mostrar ao pai. Durante os 3 primeiros anos escolares de Nádia, Irene nunca colocou os pés na escola da enteada. Ela sempre usava o pretexto de que precisava cuidar da casa e da filha caçula. No entanto, quando Nádia estava no 4º ano, Sérgio pegou uma gripe forte, com febre alta, e não pôde ir à reunião de pais e mestres. Eu não posso ir à escola nesse estado, Irene tossiu ele, com os olhos vermelhos. Vai ser pior se eu transmitir esse vírus para os outros pais. Por favor, vá você desta vez. Eu fico cuidando das meninas aqui. Irene aceitou a contragosto, deixando claro pelo seu semblante amargo o quanto detestava aquela tarefa. A sala de aula do 4 grau ano B estava cheia de pais. Irene entrou e, ao avistar uma carteira vaga ao lado de uma mulher robusta que usava óculos de grau, sentou-se silenciosamente para não interromper a professora, que já explicava o cronograma do próximo semestre e as atividades de fim de ano. Ao término da exposição, enquanto os pais se aglomeravam ao redor da mesa da professora para tirar dúvidas, a mulher ao lado de Irene apresentou-se com simpatia. Olá, eu sou a mãe do Vitor Barreto. E a senhora? Irene. Sou a mãe da Nádia de Albuquerque, respondeu ela, usando o sobrenome da mãe biológica da menina, que constava na lista de chamada. Ah, que coincidência! Exclamou a mulher entusiasmada. Nossos filhos sentam juntos na mesma carteira desde o 1º ano e agora nós também nos sentamos juntas. Sabia que o meu filho é meio apaixonado pela sua filha? Ele fala da Nádia o dia inteiro em casa. Diz que ela é a menina mais bonita e inteligente da sala. Eu sempre digo a ele que ela deve ter puxado a mãe. Mas por que a senhora nunca vinha às reuniões? Se eu tivesse uma menina, não deixaria o meu marido vir no meu lugar de jeito nenhum. Astra Barreto olhou para Irene com curiosidade. Ah, ela não é minha filha biológica, desdenhou Irene com um aceno de mão. Ela é minha enteada. Meu marido e eu temos uma filha de 3 anos juntos e eu dedico todo o meu tempo a ela. A Nádia fica mais sob a responsabilidade do pai. Ele ficou doente hoje e não pôde vir, por isso tive que fazer o sacrifício de comparecer. Ah, entendi. E onde está a mãe biológica dela? Morreu logo após o parto, fofocou Irene, sem qualquer cerimônia. O Sérgio não gosta de tocar nesse assunto. Mas, enfim,
A professora não falou nada de importante sobre a Nádia hoje, não é? Já o seu filho recebeu muitos elogios. Deve ser um orgulho ter um menino tão talentoso. A Sra. Barreto, lisonjeada com o elogio, sorriu orgulhosa. Ah, dá muito trabalho, viu? É feira de ciências, campeonato de futebol, ensaio de teatro. Meu marido ganha bem, então eu posso me dar ao luxo de não trabalhar fora para me dedicar integralmente a ele. As duas conversaram por mais alguns minutos e Irene foi embora logo em seguida, sem sequer se dar ao trabalho de se apresentar pessoalmente à professora de Nádia. Quando chegou em casa, Sérgio tentou saber o que havia sido discutido na reunião, mas Irene deu de ombros. Nada demais. Conversamos um pouco, assinamos a lista de presença e fomos dispensados. E falaram alguma coisa sobre o desempenho da Nádia? Não, por que falariam? Ela não é a melhor da classe, mas também não é a pior. A professora só elogiou os alunos de destaque e chamou a atenção dos que estão indo mal. Elogiaram muito o tal do Vitor. Esqueci o sobrenome dele. Barreto, o Vitinho, esse mesmo. Ele ganhou um campeonato de xadrez e vai representar a escola em um torneio. A mãe dele estava sentada do meu lado. Conversamos um pouco. Que bom, tranquilizou-se Sérgio, aliviado por saber que a filha estava indo bem nos estudos. No entanto, uma semana depois, Sérgio foi pego de surpresa ao ver a filha entrar em seu quarto com a cabeça baixa e uma expressão de culpa estampada no rosto. Pai, a diretora mandou chamar você na escola. Chamar a mim? A mamãe não pode ir? Eu ainda não me recuperei totalmente da gripe. Não, a menina balançou a cabeça negativamente, entregando a agenda escolar aberta. A dona Sandra escreveu aqui: solicito a presença do pai da aluna Nádia na secretaria. E o que você aprontou, Nádia? Eu briguei com Vitinho Barreto. Como assim? Vocês não eram melhores amigos desde o primeiro ano? Não somos mais amigos. Ele é um bobo e um chato. Mesmo assim, Nádia, você é uma menina. Não pode sair por aí brigando com os colegas de classe. Foi ele que começou, protestou a garota, cruzando os braços e recusando-se a dar mais detalhes. No dia seguinte, Sérgio foi até a escola. A professora Sandra o recebeu na sala da coordenação pedagógica. Bom dia, senhor Sérgio. Por favor, sente-se. Chamei o senhor especificamente porque sei que é o responsável mais ativo na rotina escolar da Nádia e imaginei que teria mais sensibilidade para tratar desse assunto. E também porque o incidente de ontem tem relação direta com a sua esposa. Para ser sincera, agora compreendo por que é o senhor quem costuma vir à escola e acho melhor que continue assim. O que aconteceu, professora? Eu tive uma gripe forte na semana passada e pedi para minha esposa vir na reunião. Ela me garantiu que estava tudo bem com a Nádia. Em termos acadêmicos, sim, a Nádia é uma excelente aluna, esforçada e muito educada. Mas o problema de ontem foi de ordem comportamental e pessoal. A professora hesitou por um momento, escolhendo as palavras corretas. Senhor Sérgio, a sua esposa realmente não é a mãe biológica da Nádia? Sérgio sentiu um desconforto imediato. Ele e Irene nunca haviam compartilhado a história familiar com pessoas de fora, mas diante da pergunta direta da educadora, ele não pôde mentir. Sim, é verdade, respondeu ele, após uma breve pausa. A mãe da Nádia faleceu uma semana após o nascimento dela. Eu me casei com a Irene quando a minha filha ainda não tinha 2 anos de idade. Ela cresceu chamando a Irene de mãe. Então a Nádia não sabe que a Irene não é a mãe biológica dela? Não. Eu pretendia contar a verdade para ela quando ela fosse mais velha, mas achei que ainda era muito cedo. Pois bem, a sua esposa pensou diferente. Na semana passada, durante a reunião de pais, ela revelou esse detalhe para a mãe do Vitor Barreto. A Sara Barreto deve ter comentado o assunto em casa, na mesa de jantar, e o filho acabou ouvindo. Ontem, durante o recreio, o Vitor começou a zombar da Nádia na frente de outros colegas, chamando-a de órfã e dizendo que a mãe dela não a queria, e por isso tinha morrido, e que talvez o senhor também não fosse o pai de verdade dela. Sérgio sentiu o sangue congelar nas veias. A professora continuou: eu não posso culpar inteiramente a mãe do menino. Ela provavelmente não imaginava que o filho usaria essa informação de forma tão cruel, mas as crianças nessa idade absorvem tudo que ouvem e usam da pior maneira possível. O Vitor começou a ofender a Nádia e ela, não aguentando as provocações, partiu para cima dele. Ela deu um empurrão forte nele, ele se desequilibrou,
caiu e bateu a cabeça na quina de uma das carteiras de ferro. Meu Deus, sussurrou o pai, chocado. Ele teve um corte profundo na testa e precisou ser levado ao hospital para levar pontos. A mãe dele ficou furiosa e queria registrar um boletim de ocorrência contra a Nádia, mas eu consegui acalmar os ânimos e prometi que conversaria com o senhor pessoalmente para resolvermos isso em família. Eu sei que contar a verdade para um filho sobre a perda da mãe biológica é uma das tarefas mais difíceis para um pai, mas o senhor precisa fazer isso o quanto antes para evitar que ela sofra ainda mais humilhações ou descubra da pior maneira por terceiros. Sérgio estacionou o carro em frente ao prédio residencial e permaneceu dentro do veículo por longos minutos, em silêncio. Ele relembrou o comportamento de Irene com a enteada nos últimos anos e questionou-se, com dor no coração, se não havia cometido o maior erro de sua vida ao se casar com a jovem babá. Eles tinham uma filha de 3 anos juntos e ele jamais abandonaria Fernanda, mas a atitude de Irene de expor a vida íntima de Nádia para uma desconhecida, sem qualquer sensibilidade, o deixara profundamente magoado. Ele precisava confrontar a esposa, mas temia que ela descontasse sua frustração na menina. Ao entrar no apartamento, encontrou Irene e Fernanda assistindo a um desenho animado na televisão da sala. Nádia não estava com elas. "Onde está a Nádia?" perguntou ele. "Está de castigo no quarto", respondeu Irene, sem desviar os olhos da tela enquanto comia biscoitos de uma vasilha. "Castigo por quê?" "Ela se recusou a lavar a louça do almoço. Eu disse que ela ficaria sem televisão hoje." Sérgio foi até o quarto das filhas. Nádia havia pegado no sono debruçada sobre a escrivaninha de estudos, com a cabeça apoiada nos braços. "Como se parece com a Letícia", pensou ele, com o coração apertado de amor e culpa. Ele se aproximou devagar, pegou a filha com todo cuidado no colo e a deitou na cama. A menina balbuciou algo incompreensível entre dentes. Virou-se para o lado e continuou dormindo profundamente. Sérgio foi para a cozinha esquentar seu jantar. Enquanto comia sozinho, ouvindo os sons altos da televisão vindos da sala, ele tentou resgatar na memória em que momento Irene havia se tornado tão fria e indiferente com Nádia. Ele percebeu, com amargura, que o distanciamento começara logo após o nascimento de Fernanda. "Como eu pude ser tão cego e surdo durante todo esse tempo?" culpou-se mentalmente. Quando o som da TV finalmente cessou, Sérgio voltou para a sala. A pequena Fernanda dormia encolhida no sofá, com a cabeça apoiada no colo da mãe. "Deixe-me levá-la para o berço", disse ele, aproximando-se. "Não precisa", sussurrou Irene. "Você vai acabar acordando ela." "Não vou. Ela está com o sono pesado", insistiu ele, pegando a caçula com cuidado e levando-a para o quarto das meninas. Ao retornar para a sala, ele encarou a esposa de forma séria. "O que você conversou com a mãe do Vitor Barreto na reunião de pais na semana passada?" "Que reunião?" desentendeu-se Irene, procurando o controle remoto. Sérgio aproximou-se, pegou o controle da mão dela e desligou o aparelho de TV. "Ei, eu estava assistindo", reclamou ela, irritada. "Agora não está mais", disse Sérgio, mantendo o olhar firme. "Estou falando da reunião na escola da Nádia." "O que você disse para a mãe daquele aluno?" "Ah, isso. Eu não disse nada demais. Sentei lá, ouvi a professora e vim embora." "Por que a pergunta?" "Porque a Nádia virou motivo de piada na escola. Descobriram que você não é a mãe biológica dela. Isso nunca tinha sido assunto antes de você ir àquela reunião." Irene deu de ombros, minimizando a situação. "Eu não disse nada de errado. Não conversei com ninguém além da mãe daquele garoto inteligente." "Como é mesmo o nome dele?" "Vitor?" "Sim, Vitor Barreto." "Pois é. Nós começamos a falar sobre os nossos filhos e eu comentei, sem nenhuma intenção, que a Nádia era minha enteada, não minha filha biológica. Qual é o problema de falar a verdade?" "Eu não menti. Ela perguntou pela mãe da menina e eu disse que ela havia falecido. Só isso." "Você deveria ter ficado de boca fechada, Irene. A Nádia brigou com esse menino ontem porque ele começou a zombar dela na frente de todos, dizendo que ela não tinha mãe e que era rejeitada. A briga foi tão feia que o garoto bateu a cabeça e precisou ir para o hospital levar pontos." Irene levantou-se do sofá, pegou mais um biscoito da vasilha e o colocou na boca, com total indiferença. "E como eu ia adivinhar que aquela mulher seria tão fofoqueira a ponto de contar isso pro filho pequeno? A culpa não é minha se as pessoas não têm discrição." Sérgio sentiu os punhos se contraírem de raiva. O que mais o machucava não era o erro em si, mas a total falta de empatia e o desprezo de Irene pela dor da enteada. Ele respirou fundo, tentando manter o controle emocional. "O meu erro foi ter enviado você àquela escola.
Agora eu vou ter que conversar com a Nádia e contar toda a verdade para ela antes do tempo. Nádia descobriu que a mamãe Irene não era sua mãe biológica aos 10 anos de idade. Na época, contudo, ela era muito jovem para compreender a dimensão daquela revelação. Ela fez algumas perguntas ao pai sobre a falecida mãe Letícia, chorou um pouco abraçada a ele naquela tarde e, com o tempo, o assunto acabou caindo no esquecimento, já que sua rotina diária não havia sofrido alterações. No entanto, ao entrar na adolescência por volta dos 14 anos, Nádia começou a perceber claramente a diferença brutal de tratamento que Irene dispensava a ela em comparação com a irmã caçula, Fernanda. No início, a jovem tentava de todas as formas agradar a madrasta, esforçando-se para tirar notas impecáveis na escola e manter a casa organizada para provar que era uma boa filha. No entanto, Irene sempre encontrava um motivo para criticá-la e rebaixá-la. Cansada de ser rejeitada, Nádia adotou uma postura rebelde. Passou a ignorar as ordens da madrasta, recusava-se a fazer as tarefas domésticas e aboliu a palavra mãe de seu vocabulário, passando a chamar a mulher apenas de Irene. O pior foi que a pequena Fernanda, influenciada pela atitude da irmã mais velha, também passou a desrespeitar a mãe e a chamar, lá pelo nome próprio. Irene ficava furiosa e exigia constantemente que Sérgio tomasse uma atitude enérgica contra a filha mais velha, já que Nádia só obedecia ao pai. Por conta dessas queixas e cobranças constantes, Nádia passou a nutrir um ressentimento ainda maior pela madrasta. Sérgio vivia em um estado de angústia permanente. Ele jamais imaginou que seu lar se transformaria em um campo de batalha diário, onde ele era obrigado a atuar constantemente como mediador de conflitos entre uma adolescente revoltada e a mulher, com quem compartilhava a vida há 15 anos. Para piorar, a caçula Fernanda também apresentava um comportamento hostil e rebelde. Nesse cenário, Irene adotou uma postura ainda mais prejudicial. Enquanto entrava em pé de guerra com Nádia, ela bajulava e perdoava todos os erros de Fernanda, tentando comprar o afeto da filha biológica. Sérgio chegou a cogitar a possibilidade de alugar um apartamento menor para morar apenas com Nádia, mas o medo de que a filha mais velha o visse como um traidor e se afastasse dele o fez continuar suportando aquela situação insustentável. Ele se lembrava muito bem de que Letícia, antes de conhecê-lo, havia rompido totalmente os laços com os próprios pais por motivos que nunca quis revelar. Sérgio sequer tivera a oportunidade de conhecer os sogros, apesar de ter insistido várias vezes para que Letícia fizesse as pazes com a família. Ela o fizera jurar que ele nunca tentaria procurá-los, uma promessa que ele manteve fielmente por quase 16 anos. Ele não queria que uma história de ruptura familiar semelhante se repetisse em sua própria casa. Com o tempo e o amadurecimento, Nádia acabou aceitando o fato de que a madrasta nunca a amaria como filha legítima. A jovem aprendeu a valorizar a cumplicidade que tinha com o pai, que se tornou seu melhor amigo, confidente e conselheiro para todas as horas. Era com Sérgio que ela decidia os rumos de seus estudos, qual faculdade cursar e quais caminhos profissionais seguir. Para manter a harmonia no lar, Nádia passou a ajudar a irmã caçula com as tarefas escolares, mantinha o apartamento limpo e cozinhava sem precisar de cobranças. Embora não houvesse carinho entre ela e Irene, a jovem guardava um sentimento de gratidão à madrasta por ter cuidado dela na infância e por ter tolerado sua fase mais difícil na adolescência. Após concluir o ensino médio, Nádia ingressou no curso de Engenharia de Controle e Automação na USP, Universidade de São Paulo, e mergulhou de cabeça nos estudos, deixando para trás as mágoas do passado. Agora, ela tinha uma nova rotina, novos amigos e novos interesses. A jovem praticamente só ia em casa para dormir. Muitas vezes preferia passar a noite no alojamento estudantil ou na casa de Luciana, a representante de sua turma e sua melhor amiga na faculdade. Quando Sérgio adoeceu, nenhuma das 3 mulheres da casa deu muita importância no início. Ele costumava ter resfriados com frequência e sempre apresentava uma tosse crônica que ele justificava como uma mania que vinha desde a infância. No entanto, em uma noite chuvosa de novembro, ele chegou do trabalho com uma febre altíssima que beirava os 40 graus e com muita dificuldade para respirar. Preocupada, Nádia chamou uma ambulância. Os médicos que o atenderam decidiram interná-lo imediatamente, diagnosticando um quadro grave de pneumonia negligenciada. "Por que vocês demoraram tanto para trazê-lo ao hospital?" questionou o médico de plantão na ala de emergência. Nádia passou a noite no hospital e, pela manhã,
recebeu a notícia de que o pai havia sido transferido para a unidade de terapia intensiva, UTI, e estava respirando com a ajuda de aparelhos, sem permissão para receber visitas. Aos prantos, a jovem retornou para casa. Nos 2 dias seguintes, ela não conseguiu comer nem assistir às aulas, consumida pela angústia e pelo medo de perder o pai. Ela passava os dias sentada na sala de espera do hospital, aguardando ansiosamente por qualquer boletim médico. Após uma semana de tratamento intensivo, o quadro de Sérgio apresentou uma melhora significativa. Ele foi transferido para um quarto comum e as visitas foram finalmente liberadas. Nádia chorou de alegria ao ver o pai consciente. Todos os dias, logo após as aulas na faculdade, ela corria para o hospital levando frutas frescas e garrafas de água mineral que comprava com o dinheiro de sua bolsa de estudos, permanecendo ao lado dele até o final do horário de visitas, quando os enfermeiros a obrigavam a ir embora. Sérgio recebeu alta hospitalar 20 dias depois, com a recomendação de continuar o tratamento e o repouso em casa. Todas as mulheres da casa, incluindo a jovem Fernanda, de 15 anos, desdobravam-se em cuidados ao redor do patriarca, que se divertia com a situação. Para que tanto alvoroço? Parece que estou em um asilo. Os médicos disseram que estou ótimo e me recuperando muito bem. Vão cuidar da vida de vocês. 5 dias após o retorno para casa, Sérgio não acordou. O laudo médico apontou que seu coração, enfraquecido pela gravidade da pneumonia e pelo tratamento intensivo, não resistira e sofrera uma parada cardiorrespiratória fulminante durante o sono. Nádia sentiu como se uma parte de sua própria alma tivesse morrido junto com o pai. Ela ficou em um estado de letargia profunda. Durante o sepultamento, em uma tarde cinzenta e fria de novembro, sob uma garoa fina que caía sobre o cemitério, ela parecia não registrar o que acontecia ao seu redor, alheia ao vento gelado e às condolências dos presentes. Por conta do sofrimento e da exposição ao frio, Nádia adoeceu gravemente com febre alta e não pôde ajudar a madrasta a organizar o almoço de 7º dia do pai. Irene ficou extremamente irritada com a enteada. Enquanto você fica aí deitada nessa cama fazendo drama, a Fernanda e eu estamos nos desdobrando para dar conta de tudo, encomendar a comida, receber os parentes e arrumar a casa, esbravejou ela no quarto da doente. Nádia, delirando de febre e consumida pela dor do luto, mal compreendia as palavras da madrasta. Sua amiga Luciana tentou visitá-la algumas vezes, mas Irene sempre a recebia com grosseria e hostilidade, o que fez com que Nádia pedisse à colega de faculdade que não voltasse mais ali para evitar novos conflitos. A jovem só conseguiu reunir forças para retornar à faculdade um mês após o falecimento do pai. Os colegas de classe e os professores aproximaram-se dela com carinho, oferecendo abraços e palavras de conforto. Com os olhos cheios de lágrimas, Nádia percebeu com amargura que recebera mais empatia e solidariedade de pessoas estranhas na universidade do que de sua própria família dentro de casa. Ao sair das aulas, Nádia decidiu ir ao cemitério. Ela permaneceu por um longo tempo em silêncio diante do túmulo do pai, que havia sido sepultado ao lado de Letícia, a mãe biológica que ela nunca tivera chance de conhecer. Em pensamento, a jovem desabafou com os pais sobre sua doença, sobre a solidão esmagadora que sentia e sobre a incerteza em relação ao seu futuro. Quando os refletores do cemitério se acenderam, sinalizando o fim do horário de visitas, Nádia percebeu que já era tarde. Despediu-se dos pais com um beijo na lápide de mármore e tomou o ônibus de volta para casa. Ao entrar no apartamento, ela deparou-se com uma mala grande de viagem encostada na parede do corredor. "Nós vamos receber alguma visita?" perguntou ela, confusa. Não respondeu Irene, surgindo da sala de estar com uma expressão fria e decidida. "Não há nenhuma visita chegando. Quem está de saída é você." "Como assim?" "Eu não vou tolerar mais a sua presença nesta casa, Nádia. Você não ajuda em nada, passa o dia fora, não sabemos onde anda ou com quem se deita. Deus me livre se você me aparece grávida aqui dentro. Enquanto seu pai estava vivo, eu era obrigada a tolerar a sua presença por consideração a ele. Mas agora você já é uma mulher adulta, tem 20 anos e pode muito bem se sustentar. Portanto, junte as suas coisas e vá embora. E agradeça a sua irmã Fernanda, que impediu que eu jogasse todas as suas roupas no lixo e fez o favor de arrumar essa mala para você." Mas como a senhora pode fazer isso comigo?" gaguejou a jovem, em choque. "Eu moro aqui desde que nasci. Este apartamento era do meu pai, não é mais. O seu pai deixou um testamento legando todos os bens dele para mim.
Você não tem direito a nada aqui dentro. Portanto, saia agora mesmo antes que eu chame a polícia para retirar, lá por invasão de propriedade. Nádia, o que você está fazendo aqui a uma hora dessas? E o que significa essa mala de viagem enorme? A nossa aula só começa no segundo período. Você está se mudando? Luciana, representante da turma, avistou a amiga por volta das 8 da manhã sentada em um banco no pátio central da faculdade, segurando a alça de uma mala de rodinhas. Eu estava indo para a secretaria resolver uma pendência da turma e vi você de longe pelo vidro do corredor. No começo nem acreditei que era você. Mas me conta, o que aconteceu? Nádia baixou a cabeça para esconder as lágrimas grossas que começavam a escorrer por suas bochechas. Mas Luciana, com sua personalidade forte e atenta a tudo o que acontecia ao seu redor, percebeu imediatamente o estado da amiga. Ela se agachou em frente a Nádia, segurando suas mãos. Ei, o que foi? Por que você tá chorando assim? Pare com isso agora mesmo, vamos até o banheiro para você lavar o rosto. A moça puxou Nádia pelo braço em direção ao sanitário feminino. Espere, e a minha mala? Protestou Nádia. Deixe isso aí. Quem vai querer roubar uma mala velha em pleno pátio da universidade? Desdenhou a amiga. Daqui a pouco a gente volta para pegar. Mas tudo o que eu tenho no mundo está dentro dessa mala, confessou Nádia, soluçando de chorar enquanto arrastava o objeto consigo. Após ouvir todo o relato da amiga no banheiro da faculdade, Luciana balançou a cabeça negativamente, indignada com a crueldade da madrasta. Que mulher horrorosa! Uma verdadeira bruxa! Mas não se preocupe, nós vamos resolver isso agora mesmo. Você não pode ficar desamparada. E no seu lugar, eu não deixaria isso barato de jeito nenhum. Nós precisamos procurar a Defensoria Pública ou um advogado particular para contestar esse testamento na justiça e exigir a sua parte legítima da herança do seu pai. Quem garante que esse testamento é verdadeiro e que aquela víbora não inventou tudo isso para te dar um golpe? Eu não sei se tenho forças para brigar na justiça agora, Lu. Só preciso de um lugar para ficar. Nós vamos dar um jeito nisso. Mas onde você passou a noite passada, Nádia? Perguntou Luciana, parando de repente antes de sair do banheiro. Na rodoviária do Tietê, respondeu Nádia, envergonhada. Lá é quente, tem movimento de pessoas e dá para ficar sentada nos bancos da sala de espera sem ninguém incomodar. Que absurdo! Isso é inadmissível! Revoltou-se a amiga. Meia hora depois, Luciana arrastava Nádia pela mão até a sala da administração do alojamento estudantil da universidade. Aqui está a declaração de vulnerabilidade social emitida pela coordenação do nosso curso, disse Luciana, batendo com firmeza com um papel sobre a mesa do administrador. Nós precisamos de uma vaga urgente no alojamento estudantil para Nádia, e que seja um quarto digno, não um depósito de tralhas nos fundos. O administrador da moradia universitária examinou o documento e balançou a cabeça com pesar. Meninas, vocês sabem que estamos no meio do ano letivo e todas as vagas regulares do alojamento estão preenchidas. Onde eu vou conseguir um quarto livre agora? O senhor é o administrador deste local, não é? Então, o senhor que usa sua autoridade para resolver esse problema de moradia, determinou Luciana, com uma postura tão firme que parecia a própria reitora da universidade. Bem, o processo de redistribuição de vagas só ocorre após o término do semestre letivo, ponderou o homem, pensativo. Mas há um pequeno quarto de serviços no subsolo que foi desocupado recentemente. É um espaço pequeno, silencioso e bem aquecido, mas não tem janelas para o pátio. Em compensação, fica bem ao lado do banheiro coletivo feminino. Se ela não se importar, antes que Luciana pudesse protestar contra as acomodações modestas, Nádia apressou-se em aceitar a oferta. Muito obrigada, senhor. Eu aceito de coração. Qualquer teto para mim é uma bênção agora. Aliviado por ter resolvido a situação sem maiores discussões, o administrador pegou o molho de chaves, ajudou a carregar a mala de Nádia pelos corredores e abriu a porta do pequeno cômodo no subsolo. Aqui está a chave do seu quarto. Há uma tomada funcionando, um colchão limpo com lençóis novos e um pequeno guarda-roupa de metal. Se precisar de mais alguma coisa, pode me procurar na administração. E trate de conseguir um quarto de verdade com janela e espaço para ela dividir com outras meninas no próximo semestre, ouviu bem? Gritou Luciana no corredor enquanto o homem se afastava. Nossa, sua amiga é mesmo muito enérgica, hein? Comentou o administrador, sorrindo para Nádia. Ela é a nossa representante de turma. Com certeza vai ser uma grande líder no futuro. Não tenho a menor dúvida disso.
concordou o homem antes de se despedir. Nádia entrou no pequeno cômodo, fechou a porta e, sentando-se no colchão de solteiro, desabou em um choro convulsivo de cansaço e tristeza. Ao anoitecer, após conseguir se acalmar, ela decidiu arrumar suas roupas no pequeno armário de metal para se distrair. Ela abriu a mala e começou a retirar as peças de roupa, empilhando-as sobre o colchão. Para sua surpresa, no fundo da mala, estendido como uma camada de proteção para os outros pertences, estava um antigo casaco de lã verde escuro que seu pai lhe dera de presente de aniversário alguns anos antes de falecer. Nádia segurou o casaco contra o peito e uma torrente de lembranças doces e dolorosas invadiu sua mente. Filha, por que você não usa mais aquele casaco verde escuro de lã que eu te dei? Perguntou Sérgio em uma tarde fria, enquanto observava Nádia se arrumar em frente ao espelho da sala para ir à faculdade. Ah, pai, o senhor sabe que eu ganhei um pouco de peso no ano passado. Ele está muito justo e quase não fecha mais no meu corpo. Que pena. Entristeceu-se o homem. Você ficava tão linda com ele. Por favor, guarde-o com carinho. Não se desfaça dele nunca. Promete para o papai? Claro, pai. Eu prometo que vou guardar com todo o cuidado do mundo, disse Nádia, dando um beijo carinhoso na bochecha do pai antes de sair correndo para pegar o ônibus. Mais tarde, após o pai receber alta do hospital e estar se recuperando em casa, Nádia encontrou o casaco verde escuro estendido sobre a poltrona do quarto dele. Pai, por que o meu casaco de lã está aqui? Perguntou ela, surpresa. Ah, eu decidi dar uma organizada no armário para ajudar a Irene, respondeu ele, visivelmente encabulado. Encontrei o seu casaco guardado e me deu uma saudade enorme do tempo em que minhas filhas eram pequenininhas. O tempo passa rápido demais. Não fique triste, pai. Logo eu e a Fernanda nos casamos, e o senhor vai ter muitos netinhos para ninar e mimar aqui em casa, brincou a jovem. Fale por você, gritou Fernanda de seu quarto. Eu não pretendo me casar tão cedo e muito menos ter filhos. Quero aproveitar muito a minha juventude e a minha liberdade. Primeiro, você ainda é uma criança, Fernanda, riu Nádia, virando-se para o pai com o casaco nas mãos. Vou guardar ele de volta no cabide, tudo bem? Sim, claro, minha filha. Guarde com carinho, assentiu Sérgio com um sorriso nostálgico. Sentada no colchão do pequeno quarto do alojamento estudantil, Nádia acariciava o tecido macio de lã verde escuro, lembrando-se de como o pai insistia que ela ficava parecida com a mãe Letícia quando usava aquela peça de roupa. Seus dedos percorriam as costuras internas do forro quando de repente ela sentiu algo diferente. Não foi um som, mas sim uma sensação tátil de que havia um papel rígido oculto sob o tecido de cetim do forro interno do casaco. Que isso? Pensou ela, intrigada. Será que esqueci algum bilhete ou papel nos bolsos? Ela vasculhou os bolsos laterais, mas ambos estavam completamente vazios. O objeto que produzia o ruído de papel amassado estava costurado por dentro da estrutura do casaco, próximo à altura do peito esquerdo. Nádia levantou-se rapidamente, pegou uma pequena faca de cozinha que trouxera na mala para cortar frutas e, com extremo cuidado, desfez alguns pontos da costura do forro do casaco. Pela pequena fresta aberta no tecido, ela conseguiu puxar um envelope de papel pardo, dobrado em 3 partes. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope e deparou-se com uma carta escrita de próprio punho pelo pai, acompanhada de um pequeno documento plastificado e uma chave de metal com o logotipo de uma renomada instituição bancária de São Paulo. Luciana, olha o que eu encontrei dentro do meu casaco. Nádia não compareceu às primeiras aulas daquela manhã, mas esperou a amiga no corredor do prédio administrativo da faculdade logo após o término do segundo período. Nádia, onde você estava? Por que faltou às aulas de hoje? Perguntou Luciana, preocupada. Tive um imprevisto muito importante, explicou Nádia, puxando a amiga para um canto mais reservado do pátio. Veja isso aqui. Eu estava arrumando as minhas coisas ontem à noite, no quarto do alojamento, e senti que havia algo estranho costurado dentro do forro do meu casaco verde escuro. Quando abri a costura, encontrei este envelope com uma carta do meu pai e esses documentos. Nádia entregou a folha de papel com a caligrafia do pai para a amiga. Luciana leu o conteúdo rapidamente, com os olhos arregalados de surpresa. Minha querida Nádia, se você está lendo esta carta, significa que eu já não estou mais presente fisicamente na sua vida para protegê-la. Eu pedi à sua irmã Fernanda que colocasse este casaco verde na sua mala caso algo me acontecesse, pois sabia que ela era uma menina boa e obediente, apesar da influência da mãe dela, e que não faria perguntas. Eu não podia confiar esse segredo a mais ninguém dentro de casa, com medo de que a Irene descobrisse. Minha filha,
Antes de me casar com a Irene, eu tomei uma decisão para garantir o seu futuro financeiro. A casa de condomínio fechado que pertenceu à sua mãe Letícia, em Alphaville, foi devidamente registrada e transferida para o seu nome assim que ela faleceu. Eu mantive a propriedade alugada por todos esses anos e usei os valores para pagar os impostos e a manutenção do imóvel, depositando o restante em uma conta poupança em seu nome. Os documentos de propriedade da casa e o cartão de acesso à conta bancária estão guardados em um cofre de aluguel no Banco do Brasil, agência central da Avenida Paulista. A chave do cofre está anexa a esta carta. Você é a única proprietária legítima daquela bela casa e tem recursos suficientes para concluir seus estudos e viver com total independência. Há mais uma coisa que você precisa saber, minha filha. Os seus avós maternos, os Albuquerques, são pessoas muito influentes e ricas em São Paulo. Sua mãe rompeu relações com eles porque o seu avô, Valdemar de Albuquerque, não aceitava o nosso casamento e ameaçou deserdar, lá caso ela ficasse comigo. Sua mãe me fez jurar que eu nunca os procuraria ou pediria ajuda a eles, e eu mantive essa promessa por toda a minha vida. No entanto, o juramento que fiz a Letícia não se aplica a você. Eles têm o direito de conhecer a neta maravilhosa que tem, e você merece o apoio de uma família de verdade. Os dados de contato deles estão no final desta carta. Com todo o amor do mundo, do seu pai que nunca deixou de te amar, Sérgio. Meu Deus, Nádia, isso é simplesmente inacreditável, exclamou Luciana, com os olhos brilhando de emoção. O seu pai pensou em tudo para te proteger. Nós precisamos ir até essa agência bancária agora mesmo para retirar esses documentos. Você tem o seu documento de identidade com você? Tenho, sim. Mas eu confesso que estou com muito medo de ir lá sozinha, Lu. Por isso vim procurar você para me acompanhar. Não há o que temer, amiga. O seu pai garantiu todos os seus direitos. Vamos agora mesmo para a Avenida Paulista antes que o banco feche para o atendimento externo. Luciana pegou sua mochila e as duas amigas correram em direção à estação de metrô mais próxima, ignorando o vento frio e a garoa que começava a cair sobre a cidade de São Paulo. O gerente de contas do banco examinou minuciosamente os documentos de Nádia, cruzou os dados cadastrais no sistema do computador e, após alguns minutos que pareceram uma eternidade para as duas jovens, assentiu com simpatia. Está tudo correto, Sra. Nádia de Albuquerque. Os registros do cofre de segurança estão em conformidade e o seu nome consta como a única beneficiária com direito de acesso à caixa de segurança. Por favor, acompanhe-me até a sala de cofres. Ela pode ir comigo? Perguntou Nádia, apontando para Luciana. O funcionário balançou a cabeça de forma negativa. Infelizmente, não é permitido por normas de segurança do banco. Apenas o titular ou procurador legalmente constituído tem acesso à sala de cofres. A sua acompanhante deverá aguardar na sala de espera externa. Tudo bem, amiga? Vá lá que eu fico te esperando aqui? Incentivou Luciana, dando um aperto de mão reconfortante na amiga. Na manhã chuvosa do domingo seguinte, por volta das 9 horas, um táxi parou em frente ao imponente portão de ferro de uma mansão situada em um dos condomínios fechados mais luxuosos de Alphaville, na Grande São Paulo. Duas jovens desceram do veículo de agasalho e sombrinha em mãos. Valdemar, veja só. Há duas moças paradas em frente ao nosso portão de entrada, comentou uma elegante senhora de cabelos brancos, olhando pela janela de vidro da sala de jantar no andar superior. Devem ser mais algumas dessas estudantes de jornalismo tentando conseguir alguma entrevista sobre os negócios da família, respondeu o marido, um senhor de postura firme e olhar severo, sem se levantar de sua poltrona de couro. Quem permitiu a entrada dessas pessoas no condomínio? Nem no domingo de manhã temos paz para tomar o nosso café com tranquilidade. Nesse momento, o interfone da residência tocou e a governanta da casa atendeu a chamada do segurança da portaria principal. Em seguida, dirigiu-se à sala de jantar. Strano Glória. Há duas jovens no portão que solicitam falar com a senhora. Elas se identificaram como estudantes universitárias e disseram ter documentos importantes para entregar. Espero que não sejam daquelas ONGs de meio ambiente ou ativistas estudantis, resmungou Valdemar, mal-humorado. A funcionária balançou a cabeça negativamente. Não parece o caso, senhor. Elas parecem bem educadas e até um pouco tímidas. Apresentaram os documentos de identidade na portaria e uma delas se chama Nádia de Albuquerque. Ao ouvir aquele nome, a ceeira Glória de Albuquerque deixou cair a xícara de porcelana que segurava, que se estilhaçou no chão de mármore. Que foi, Glória? Ficou louca? Assustou-se o marido. Valdemar. Nádia de Albuquerque, exclamou a senhora, com a voz trêmula e os olhos marejados de lágrimas.
Se a sua memória não estiver falhando, você deve se lembrar de que a nossa única filha, Letícia, rompeu relações conosco por causa daquele rapaz, o Sérgio de Albuquerque. Ela preferiu abrir mão de toda a riqueza da família para viver um amor de verdade, em vez de se casar com o filho do seu sócio de negócios, como você tanto queria impor. E ela teria vivido como uma rainha se tivesse me ouvido, defendeu-se o homem, embora seu tom de voz tivesse perdido a firmeza habitual. Onde ela está agora? Ela mandou essa menina aqui para nos pedir dinheiro, é isso? Deixe de ser orgulhoso e amargo, Valdemar. Eu não vou deixar a minha neta esperando do lado de fora sob essa garoa fina. A ferida no coração da Sara Glória nunca havia cicatrizado. Há quase 20 anos, ela sofria com a ausência da filha única, uma ruptura provocada pelo gênio autoritário do marido. Valdemar de Albuquerque havia presenteado Letícia com uma bela casa de campo em Alphaville quando ela completou 18 anos, mas quando a jovem decidiu se casar com Sérgio, a quem Valdemar chamava pejorativamente de um pobretão qualquer de transporte público, o empresário tentou reaver a propriedade judicialmente. Magoada com a atitude do pai, Letícia cortou em definitivo qualquer contato com a família e proibiu Sérgio de tentar qualquer reconciliação. Valdemar não conseguiu tomar a propriedade de volta por vias legais, mas declarou que não tinha mais filha. Glória tentara manter contato com Letícia em segredo, mas a filha mudara o número de telefone e quando a mãe decidiu ir pessoalmente ao endereço da casa de Alphaville para tentar uma aproximação, encontrou o imóvel fechado e vazio. A segurança do condomínio informara que a casa pertencia a uma herdeira, mas que apenas um homem, Sérgio, comparecia eventualmente ao local para realizar a manutenção básica. Acreditando que Letícia havia se mudado para outro estado e não queria ser encontrada, Glória desistira das buscas, resignada. Quando as duas jovens entraram na luxuosa sala de estar da mansão, a Sra. Glória de Albuquerque deu um grito abafado, levou as mãos à boca e correu em direção a Nádia. Meu Deus, você é a imagem viva da minha Letícia. Se eu te visse na rua, saberia imediatamente que você é sangue do meu sangue. Mas, onde está sua mãe? Por que ela não veio com você? Por que ela nos privou de sua presença por todos esses anos? Nádia sentiu um nó na garganta e, segurando as mãos trêmulas da avó, respondeu com suavidade. A minha mãe faleceu. Ela teve uma infecção generalizada apenas uma semana após o meu nascimento. Ao ouvir a trágica notícia, a Sra. Glória soltou um pranto doloroso e amparou-se nos braços da neta, enquanto o velho Valdemar, que observava a cena do alto da escada, sentiu o peso do remorso desabar sobre seus ombros e desceu lentamente os degraus, com a fisionomia abatida pela dor da perda tardia da filha única. As jovens foram convidadas para um almoço em família que se estendeu até o final da tarde. Glória e Valdemar insistiram para que as meninas passassem a noite na mansão, mas Luciana explicou com delicadeza que precisavam retornar para o alojamento estudantil em São Paulo. Agradecemos imensamente o convite de vocês, mas amanhã cedo nós temos uma prova muito importante de cálculo e eu, como representante de turma, não posso chegar atrasada de jeito nenhum. Nádia concordou com a amiga, prometendo voltar no próximo fim de semana para passar mais tempo com os avós. A Sra. Glória acompanhou as meninas até o carro particular da família, que o motorista de Valdemar preparara para levá-las de volta ao campus universitário. Não ligue para o jeito fechado do seu avô. Minha querida Nádia, disse a senhora, abraçando a neta carinhosamente antes da partida. Ele está profundamente arrependido e sente-se culpado pelo triste destino de sua mãe. Mas com o tempo, vocês dois vão se aproximar e se entender muito bem. Eu prometo ir te visitar na universidade durante a semana. De volta ao alojamento estudantil, enquanto se preparavam para dormir no pequeno quarto do subsolo, Luciana jogou-se no colchão de solteiro e exclamou, entusiasmada, amiga, que reviravolta maravilhosa. Os seus avós são donos de um verdadeiro império em São Paulo. Como você pôde viver num apartamento simples de classe média por tantos anos sem saber de toda essa riqueza? O meu pai amava muito a minha mãe e fez questão de respeitar o juramento que fizera a ela até o fim de sua vida, explicou Nádia, com os olhos fixos no teto do quartinho. Ele preferiu viver de forma humilde a quebrar a promessa que fizera ao amor de sua vida. Pois agora que tudo veio à tona, nós precisamos tomar uma atitude contra aquela sua madrasta horrorosa, disse Luciana, sentando-se no colchão. Eu andei pesquisando com alguns estudantes de direito e você tem todo o direito de exigir
a sua parte na herança do apartamento do seu pai. Nós podemos mover uma ação judicial de reintegração de posse e colocar aquela mulher e a filha dela na rua, ou obrigá-las a pagar um aluguel para você. O que você acha? Nádia sorriu com serenidade e balançou a cabeça negativamente. Deixe as coisas como estão, Lu. A Fernanda é minha irmã de criação. Nós crescemos juntas e ela sempre foi uma boa menina. Ela foi a única que se preocupou em colocar o casaco de lã do meu pai na minha mala antes de eu ser expulsa daquela casa. E quanto a Irene, bem, ela aceitou se casar com um homem viúvo que já tinha uma filha pequena nos braços e do jeito dela tentou me criar e me dar uma família, mas ela te jogou na sarjeta de uma hora para outra, protestou Luciana, indignada com a generosidade da amiga. Ela te tratou como se você fosse uma estranha. Se ela não tivesse feito isso, eu nunca teria tido a coragem de abrir as costuras do casaco, não teria descoberto a carta do meu pai e nunca teria conhecido os meus avós maternos. Agora eu tenho uma bela casa em Alphaville, o apoio de uma família que me ama e uma amiga maravilhosa como você ao meu lado. Eu não preciso de mais nada para ser feliz. Você tem um coração bom demais, Nádia. No seu lugar, eu faria um verdadeiro escândalo na justiça para reaver aquele apartamento, brincou Luciana, deitando-se novamente para dormir. Mas você, quem sabe? Se o seu coração está em paz, eu respeito a sua decisão. As duas amigas conversaram por mais alguns minutos até que Luciana pegou no sono. Nádia, contudo, permaneceu acordada por mais algum tempo, refletindo sobre as surpresas que o destino lhe reservara. Ela retirou do envelope pardo a última página da carta do pai, que continha uma revelação que ela decidira manter em segredo absoluto de todos. Minha filha, há um último detalhe que preciso compartilhar com você para que compreenda a extensão das decisões que tomei. Recentemente, por conta de algumas desconfianças e discussões com a Irene, eu realizei um exame de DNA com a Fernanda e descobri que ela não é minha filha biológica. A Irene me traiu no início do nosso casamento e a Fernanda é fruto dessa relação extraconjugal. No entanto, eu decidi poupar a menina dessa dor. Eu criei a Fernanda como se fosse meu próprio sangue por 15 anos. Ela me chama de pai e eu a amo do fundo do meu coração. Por essa razão, decidi deixar o apartamento de herança para elas no testamento, para que a Fernanda não ficasse desamparada caso algo me acontecesse. Espero que você compreenda e perdoe a decisão do seu velho pai. Você tem a sua herança legítima garantida pela casa de sua mãe e pela fortuna de seus avós, que agora pertencem a você de direito. Espero que você use a sua inteligência e o seu bom coração para trilhar um caminho de sucesso e felicidade na vida. O seu futuro é brilhante, minha filha. Nós, eu e a sua mãe Letícia, estaremos sempre olhando por você lá do céu. Com todo o amor eterno, seu pai, Sérgio.